Olá, alunos do 8º ano. Vamos começar mais uma aula essa semana. Na aula de hoje nós vamos utilizar o caderno do aluno São Paulo Faz Escola, esse que vocês receberam na escola já faz alguns dias. Eu começo com a primeira situação de aprendizagem, a primeira atividade, que está na página 66. Então, começamos com o conteúdo, energia, sociedade e qualidade de vida. 3 termos, 3 aspectos que estão embasados, que estão em conexão, vamos dizer. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma reflexão com 2 questões. Então, a primeira, sem a energia, a atividade econômica não se desenvolve. Quais fatores justificam o argumento de que a energia é o meio para obter o desenvolvimento de um país? Então, os fatores que justificam que a energia e a chave para o desenvolvimento de um país está na automatização da indústria. A indústria automatizada, ela agiliza a cadeia de produção. E um país que domina um insumo tão importante terá muito investimento na economia e na educação para fomentar novas pesquisas. Então, a energia é utilizada nas indústrias, no comércio e em setores de serviço, que servem para o desenvolvimento do país. Se não tivesse energia, não teria como ter esses meios para o país se desenvolver. Então, a energia é de extrema importância para as atividades econômicas e sociais de um país, A segunda questão: quais são os riscos e as consequências de um apagão, um possível apagão, Quais setores seriam os mais prejudicados? Como que ocorre o apagão? A sobrecarga de uma estação elétrica pode provocar o chamado efeito em cadeia. Então, quando a queda de uma unidade transmissora ou um transformador provoca sobrecarga nos equipamentos, similares em sequência, resulta num colapso da rede elétrica, E aí surge o apagão. Quais são os setores mais prejudicados? Causaria mortes em hospitais devido à parada de funcionamento dos aparelhos, parada da produção industrial, a falta de produtos, a falta de comunicação da população em geral, ficaria sem internet, sem sinal telefônico, então causaria um prejuízo muito grande, Então, isso nos mostra que a energia é muito importante. Então, o país deve investir na energia para que ele consiga crescer. Uso de energia e sustentabilidade. Então, vamos entender o que significa sustentabilidade. O adjetivo sustentável indica a harmonia entre 3 aspectos importantes: aspectos sociais, ambientais e econômicos. Então, esses 3 aspectos devem estar em harmonia. Quando um desses aspectos estiver prejudicado, geralmente, nesse caso, o aspecto ambiental, o setor ambiental, se tiver prejudicado, eu não posso considerar que está ocorrendo uma sustentabilidade, porque para que haja uma situação de sustentabilidade, esses 3 aspectos devem estar em harmonia, nenhum deve estar prejudicado. Então, assim, a sustentabilidade pode ser entendida como a preocupação em promover o desenvolvimento das sociedades e gerar riquezas. Claro, todo o país precisa desse desenvolvimento, E sempre estar gerando riqueza, mas é necessário que respeite o meio ambiente, Respeite a natureza.
Então, quando o conceito de sustentabilidade é aplicado às fontes de energia, ele implica o uso de elementos limpos e renováveis. Isso significa que essas fontes de energia não geram contaminações quando usadas e se reabastecem naturalmente. Então, isso sim é sustentabilidade. Quando eu tenho uma melhoria no país, né, um desenvolvimento do país, sem prejudicar o meio ambiente. Então, considerando isso, algumas fontes de energia sustentáveis que temos acesso: o sol, que é energia solar ou fotovoltaica, os ventos, é outro tipo de energia sustentável, que é energia eólica, muito utilizada, os mares, oceanos e ondas, energia maremotriz, os rios e outras correntes de água doce, que é a energia hidrelétrica, as matérias orgânicas, que é a energia de biomassa, biogás. Como exemplo de energia de biomassa, nós temos a energia produzida através da queima do bagaço da cana-de-açúcar. Então, as usinas, elas queimam o bagaço através de equipamentos, né, chamados caldeiras, e esse bagaço é queimado e produz energia. Então, geralmente as indústrias, como usinas, elas produzem a usina para o seu produzem a energia da queima do bagaço para o seu próprio consumo, e também o excedente, né, o que resta, é vendido para a CPFL. E esse tipo de energia, né, da queima do bagaço, é um tipo de energia sustentável e uma energia limpa, né? Ou seja, não vai estar contaminando o meio ambiente. Como você pode notar, a natureza é a grande provedora dos elementos energéticos, mas nem todas as matérias naturais são renováveis e limpas. O petróleo e o carvão natural, por exemplo, são elementos, né, que vão acabar um dia, são finitos. Então, uma vez que acabe esses dois tipos de combustíveis, não vai ter mais, né? Então, eles são finitos. Quais os benefícios da energia sustentável? As energias sustentáveis são consideradas limpas quando não emitem substâncias que contaminam o solo ou o ar, a atmosfera, né? Assim, a prevenção ambiental é o grande benefício desse tipo de energia. Eu deixo algumas atividades para vocês. Então, a primeira, vocês vão fazer uma reflexão sobre a seguinte questão: sem energia, a atividade socioeconômica não se desenvolve. Então, vocês vão elaborar uma reflexão diante dessa afirmativa. No caderno do aluno, São Paulo Faz Escola, vocês vão responder a questão 1 da página 67. A 3, quais são as fontes renováveis e não renováveis de energia? Algumas, vocês vão citar algumas. E a 4, vocês farão um resumo do texto da página 67, que é o uso da energia de modo confiável, sustentável, moderno e economicamente acessível para todos. Certo, gente? Qualquer dúvida, a professora está à disposição. Façam todas as atividades e tenham uma ótima semana de estudos.